Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que vocês vão dar uma olhada nesse vídeo, né? Bom, eu vou falar de um assunto delicado. Esse assunto é muito delicado. Por que é delicado? Porque é o assunto dos tempos, dos novos tempos. Que assunto? Sobre depressão, sabe, né? Quer dizer, muitos artistas, muitas pessoas com essa tal depressão, entendeu? Então, para quem não sabe, eu sempre fui depressivo, desde criança. A depressão, ela tem muitos graus, ela tem muitos motivos. Pode ser por falta de vitamina e minerais, pode ser um caso espiritual para quem é mais evoluído dos pensamentos, pode ser por causa de traumas de infância, pode ser por causa de remorsos, pode ser por uma desnutrição, entendeu? Generalizada, silenciosa. Então tem várias formas de você ter depressão, né? Pensamento acelerado, pessoas muito inteligentes têm tendência a ter depressão, porque acelera os pensamentos, pensa muito no futuro, que traz tristeza extrema, pensa muito no passado, não, pensa muito no passado que traz tristeza extrema, pensa muito no futuro que dá ansiedade. Imagina um futuro sem graça, imagina um passado catastrófico. Então a depressão, só pode falar de depressão quem sempre teve depressão. Quando você é criança, você tem mais possibilidade de tirar a vida com depressão. Por quê? Porque você, quando é criança, eu me lembro que eu olhava desenho animado e eu achava maravilhoso quando morria e depois ressuscitava. Eu dizia, bom, se eu tirar a minha vida, vai acontecer o que está acontecendo no desenho animado. Só que aí, por sorte, graças a Deus, eu vi o amor da minha mãe que me criou por mim. Então, toda vez que eu queria tirar a vida, quando criança, eu ficava pensando que minha mãe ia ficar sofrendo muito. Então, aí eu não tirei a vida, graças a Deus. Quando chegou na adolescência, essa depressão, ela não é uma tristeza. Ela tem controle, ela tem grau. Você tem que saber lidar com ela quando é crônico, quando é transtorno depressivo. Então, quando chegou a adolescência, que o cérebro está formando em algumas cortezas, assim, algumas áreas, piorou mais. Aí eu fiquei mais com o uso de substância, uso tudo. Aí eu pensei de novo em tirar a vida. Só que aí eu passei por essa fase de novo. E agora com 50 anos, cinquentão, né? Então agora realmente voltou de novo. Por quê? Porque eu fiz uma viagem para o Brasil e olhei meus familiares muito idosos, doentes. E aquilo ali eu não aguentei. Não aguentei. E aí entrei em uma depressão profunda mesmo, uma depressão que cai. Quanto mais idade, menos estruturas psicológicas, porque os neurônios também vão envelhecendo. Então eu desci mesmo no fundo do poço, só que eu não queria demonstrar. Por quê? Porque afetava terceiros, entendeu? Aí depois veio um problema aqui também, veio um monte de problema, problema até de problema financeiro, um monte de coisa por causa da viagem, bom, enfim. Então eu vou falar de depressão para vocês. Só pode falar de depressão quem tem. Quem não tem vai imaginar, eu vou no psicólogo. Psicólogo tudo bem, tem um treinamento para te tirar daí. Só que ele nunca vai saber o que é, porque ele não tem. Só entende de dor aquele que sente, só entende de depressão aquele que sente. Então, mais uma coisa que eu posso falar com autoridade. Hoje em dia é moda todo mundo ter depressão. Eu tenho desde criança. É um vai e vem de emoções. Então, o que acontece? Eu posso falar disso, convivo com isso como uma das minhas tatuagens, tranquilamente, convivo com isso, entendeu? E tem altos e baixos. Agora eu estou no baixo. Agora eu estou bastante afetado por depressão. E passa pela cabeça de tirar a vida, passa isso, mas na verdade você não sabe por que a tua cabeça vai contra a tua vida. Você não sabe. Você não sabe por quê. Eu me olho no espelho e me vejo bem. Não tenho nenhuma doença, não tenho nenhum problema. Mas de repente meu cérebro joga contra mim. Entendeu? E eu fico pensando, não é um comportamento de pensamento. É um comportamento de um defeito biológico. E existe depressões de muitas formas. Existe depressão espiritual, existe depressão por deficiência de minerais e vitamina. E existe a depressão de tudo isso junto, que é pior ainda. Imagina você com uma depressão genética, né? E ainda muito mais
você desnutrido mentalmente, ou seja, sem magnésio, sem potássio nas células. Aí pior ainda, com a alimentação de hoje, a tendência é ter depressão mesmo. Criou uma idade, perdeu o vigor, é uma bola de neve. Então eu realmente estou vivendo uma situação bem difícil com deprê, entendeu? Mas, como eu estou acostumado com ela desde criança, dane-se, uma hora eu vou sair. Prometi para minha família que jamais pensaria em tirar a vida. É um pensamento que está constante nas fases da depressão. Porque você tem um pensamento acelerado. Pessoas muito inteligentes têm depressão muitas das vezes. Porque consegue ver o mundo da perspectiva que uma pessoa normal não vê. Então fica sem sentido. É uma inteligência muito rápida. Ah, porque e se eu for rico? Dane-se. E se eu for pobre? Dane-se. A vida consegue ser uma merda. O globo terrestre consegue ser uma merda. Entendeu? Então, eu digo que eu tenho experiência. E eu vou começar a fazer vídeos ensinando as pessoas ou conviver com a depressão ou se livrar dela nos casos de que seja necessário nutrição. Entendeu? Então pode ser que esse canal aqui do Lobo Solitário, mas por que sua mulher, essa história, não sei o quê? Gente, isso daí acontece com todo mundo. Normal. Então eu vou falar do Lobo Solitário. Entendeu? Vou falar do Lobo Solitário. O canal vai ser o Lobo Solitário. Vocês vão agora passar a saber. Eu não sei se eu vou fazer meu dia a dia, né? Entendendo? Então eu vou ensinar as pessoas como lidar com a depressão. Porque muitas das vezes é até genético. E aí você vai ter que silenciar os genes. Entendeu? E para silenciar o gene vai ter que ter uma boa alimentação. Por exemplo, uma coisa muito bom para a depressão. D3 e ômega 3. Duas coisas que é ótimo para depressão. Você quer ver a minha depressão aumentar mais e eu ficar fudido, é eu não tomar ômega 3. Entendeu? Por quê? Porque o cérebro ele também inflama por causa dessas situações. É genético muitas das vezes. Por isso que as pessoas vão no psicólogo, vão aqui, vão ali e nunca soluciona. Eu vou mostrar o dia a dia de uma pessoa depressiva desde criança. Entendeu? Eu sou uma pessoa que eu sempre me senti só, rodeado de pessoas. Eu, quando era pequeno, eu pensava em tirar minha vida direto. Eu pensava que era igual os desenhos animados. Quando eu assistia o desenho animado, que eu olhava a parte de uma morte, eu ficava alegre. Eu pensava que eu ia acordar em outro lugar, em um paraíso, sei lá. Depois eu fui crescendo e vi, opa, isso não é bem assim, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, o lobo solitário está na área, o faraó está na área, entendeu? E eu vou estar falando sobre depressão, eu vou estar falando sobre depressão, cara, sabe? Eu vou ensinar as pessoas de como lidar com a depressão, que diagnosticar você mesmo qual é o grau dessa depressão, entendeu? Se essa depressão é causada por falta de minerais no cérebro, vitamina, minerais, se não está chegando até aí, se não tem circulação boa de sangue nos microvasos sanguíneos para levar nutrientes para o cérebro, saber se essa depressão é causada espiritualmente, saber se essa depressão é causada por abandono, se essa depressão... Eu vou ajudar vocês, eu vou ajudar vocês. Então, se vocês conhecem uma pessoa depressiva, compartilhe esse vídeo. Eu nunca pedi para compartilhar nada, não faço nem questão, mas eu estou querendo ser útil. Já que quem tem que falar de depressão é quem tem. E a minha é crônica, tá? A minha é crônica, eu tenho desde criança. E com 50 anos ela tem outro tipo de manifestação, tá? Então eu vou estar ajudando aí vocês com isso, entendeu? Fica um grande abraço para vocês aí, entendeu? E fica esse vídeo aí que é para vocês poderem compartilhar esse vídeo com quem tem depressão. Compartilhe esse vídeo. E aí eu vou estar em contato com essas pessoas, eu posso ajudar, entendeu? Mas como é que um depressivo vai ajudar o outro? Meu amigo, tem coisas na vida que vão se aperfeiçoando com a vivência. Entendeu? Eu tenho muita vivência. Eu vou morrer salvando. Eu não vou morrer matando. Eu pretendo envelhecer com meus problemas sendo exemplo para as pessoas e salvando as pessoas. Entendeu? Se você conhece alguém depressivo, se você conhece alguém que tem esse problema, aí você compartilha esse vídeo. Porque ele tem que se achar dentro de si mesmo, ele tem que se modelar dentro de si mesmo e ele tem que encontrar a solução dentro de si mesmo. Porque os psicólogos, os médicos vão tentar ajudar, mas se você não tiver recíproco, se você não tiver com uma receptividade, se você não entender o que passa com você, dificilmente você sai dela. Pelo menos um tempo. Eu agora estou fatal. A depressão está atacando forte. Mas eu estou firme. O que eu posso fazer? Entendeu? Eu fico às vezes deitado aqui. Outra coisa, a pessoa não tem vontade de fazer nada.
Estender roupa, eu fui estender depois de 2 dias. Não tenho vontade de fazer nada, eu já estava assim antes. Entendeu? E isso vai. Aí, se você não tem com quem conversar, pior ainda, entendeu? Se você ficar sozinho, a depressão pior ainda, entendeu? É uma coisa ruim que eu venho arrastando desde criança. E sabe quando foi que parou a depressão? Quando eu tive substâncias químicas. Por quê? Porque te leva num mundo que não é real. Por exemplo, quando eu estava doidão disso, não me importava. Porque eu estava no outro mundo. Por isso que eu estava usando sempre. Quando tirou, foi apresentada a realidade. Entendeu? Vivi isso. Olha, se você sobreviver na depressão de infância, sobreviver na depressão da adolescência e chegou na idade adulta, você tem mais condição do teu corpo se condicionar a essa debilidade, saber lidar com ela e não tirar a própria vida. O que acontece com as pessoas, mais comum, é a depressão que chega de repente. Essa é perigosa, porque você não sabe lidar com ela. Então, por exemplo, você tem uma pessoa normal, trabalha por causa de uma separação, por causa de perca de dinheiro, por causa de perca de mãe, por causa de perca de pai, chega uma depressão instantânea. Essa mata rápido, porque você não sabe lidar com ela. É como se fosse costume de tomar álcool. Você toma, teu corpo já processa e joga fora rápido. Agora toma pela primeira vez. Você vai ficar tontinho, vomita, você tem uma sensação de inferno na tua vida. A mesma coisa é a depressão. Eu, no meu caso, eu tenho depressão desde pequeno. Então eu passei pela fase da infância. Eu acordava de noite e ficava pensando em tirar a vida. O que me salvou foi que minha mãe dizia muito que me amava, me queria. Então eu ficava pensando, porra, se eu tirar a vida, a minha mãe vai sofrer. E eu tinha quantos anos? 8 anos. E eu dizia, se eu tirar minha vida, a minha mãe vai sofrer. Então eu não quero ver ela sofrer, eu não vou tirar a vida. Aí guardava a faca, guardava as coisas. Por quê? Porque na minha cabeça, se eu metesse essa faca em mim, eu ia acordar lá em outro lugar e ia estar como os desenhos animados que eu assistia. E para se matar, não pode dizer. Porque senão as pessoas entendem. Então eu usava a madrugada. Era sempre a madrugada para ficar pensando. Sempre com faca na mão, ou então remédio, muito remédio. E aí depois, graças a Deus, eu escapei. E aí veio a adolescência, difícil, com uso de substância química, não sei o quê. Aí eu já pensei também em tirar a vida. Porque você fica insuportável na vida de qualquer pessoa. Então aí você fica pior ainda. Ninguém te entende, tu não sabe o que vai ser do futuro. Tu pensa muito no futuro, que ainda nem aconteceu. Isso traz ansiedade. Tu pensa no passado, que é pior ainda, que traz depressão, pior ainda, porque são coisas que não pode resolver, não volta mais. Entendeu? E agora, com a idade madura, eu posso dizer que eu sou um especialista em conviver com depressão. A depressão para mim é minha amiga. É verdade, eu não estou brincando não. E eu sou diagnosticado com depressivo. Então, é isso. É isso que eu tenho a dizer. Então, se você conhece uma pessoa depressiva, a gente pode se ajudar, entendeu? Tem muitas mulheres aí, dark, punk, que tem problemas, porque a gente se expressa através da tatuagem. Ó, tá vendo isso daqui? Isso daqui se expressa na tatuagem. A gente começa a escrever nossa história em nós mesmos, entendeu? Então fica um abraço aí. Se você conhece alguém depressivo, por favor, compartilhe esse vídeo. Eu nunca pedi essas coisas, não tem nem, eu não gosto de estar pedindo nada para ninguém. Compartilhe esse vídeo com essa pessoa depressiva e ela vai entrar em contato comigo, a gente vai fazer um grupo, vai fazer amizade, vamos nos ajudar, porque eu sou depressivo crônico. Um abraço para vocês.